É o inferno de fogo um ensinamento bíblico? Neste terceiro vídeo, nós vamos fazer um apanhado geral do primeiro e do segundo vídeo, onde nós falamos do Seol, do Hades e da Geena, e vamos falar um pouquinho, vamos colocar mais uma informação acerca do Tártaro, que é outra palavra que foi traduzida por inferno também de maneira proposital, mas errada em muitas versões da Bíblia, como a João Ferreira de Almeida, por exemplo. Esse será o melhor vídeo que você irá assistir, abrangendo aqui todos os termos. O Lago de Fogo nós vamos deixar para o próximo vídeo e vamos mostrar lá se o Lago de Fogo é um lugar literal ou é simbólico, que com certeza vai ajudar você no entendimento também. Mas nesse especificamente é Seol, Hades, Geena e Tártaro. E como que as traduções manipularam, quando chegaram nessa passagem, para que as pessoas viessem a acreditar que existe um inferno de fogo, de tormentos, onde Deus vai torturar as pessoas para sempre, tá bom? Conforme eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo, o Seol e o Hades, eles representam a sepultura comum de toda a humanidade. Ali foi traduzida por Jerônimo na Vulgata Latina pela palavra infernos, da onde surgiu a palavra em português inferno, mas significa apenas lugar inferior ou região inferior, designando assim, de certo modo, a sepultura onde todos nós somos enterrados. Deixa eu mostrar para vocês aqui, inclusive, um comentário da própria Assembleia de Deus aqui que confirma isso. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Esse manual aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Olha aqui. Está aqui, ó. A palavra inferno, ela vem do latim, infernus ou infero, conforme mostrei para vocês no primeiro vídeo, que significa lugar inferior ou região inferior, tá? Apenas isso. Por isso pode ver que tem até uma associação, inf com inf aqui, ó, tá? Apenas isso. De fato, a sepultura é um lugar inferior onde todos nós, quando morremos, somos enterrados. Inferior ao lugar que nós vivemos e pisamos, evidentemente, Não tem nenhuma conotação com dor ou sofrimento nesse lugar. Em Seol, em hebraico, onde ocorre 66 vezes a palavra Seol, não existe um único versículo que tenha a conotação de dor ou sofrimento, tá? Nesse lugar, tá bom? Olha, foi usada por Jerônimo na Vulgata Latina para traduzir do hebraico a palavra Sheol, aqui, ó, do Antigo Testamento. E do grego, aqui eles falam que é a Geena, Hades, Tártaro e Abissos, que seria abismo, mas não é. É apenas a palavra Hades, tá? Só Hades foi traduzida por Jerônimo e Sheol, foi traduzida por infernos, tá? Infernos. Eu tenho a Vulgata e a Vulgata está exatamente como estou falando para você. Onde está escrito Tártaro, está Tártaro. Onde está escrito abismo, está escrito abismo. Onde está escrito Geena, está Geena, tá? Então, apenas Seol e Hades foi traduzida, porque são equivalentes, foi traduzida por infernos, tá? O inferno, alguma coisa assim. Tanto que eles comentam aqui, um comentário correto, o Hades é o equivalente do Seol hebraico. Como que você sabe disso? Por exemplo, lá no Salmo 16:10, faz uma citação acerca da onde Jesus ficaria por 3 dias, E Pedro aplicou a Jesus, em Atos 2, 27 e 31, chamando aquele lugar de Hades. Portanto, o Seol e Hades são equivalentes. Significa mundo invisível ou lugar inferior. Apenas isso, representando aí a sepultura comum da humanidade. Aqui eles fazem um comentário já contraditório, O Hades não é sepultura porque acredita que o Hades seria o purgatório, tá bom? Muito bem. Vamos usar aqui a João Ferreira de Almeida agora, para a gente poder verificar como que no decorrer dos tempos não houve um padrão para a tradução na língua portuguesa, e essa crença foi criada aí, desenvolvida primeiro por traduzir termos errados e supostamente acreditar interpretar passagens distorcidas da Bíblia acerca desse assunto. Então vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler aqui é o Salmo 9:17. Você pode pegar qualquer João Ferreira de Almeida. Quando chegar no Salmo 9:17, você vai ler dessa forma aqui, ó. Lembrando você que aqui é a mesma palavra hebraica, Seol, tá? Olha aqui, ó. O texto diz assim, ó. Os ímpios serão lançados no inferno. Mas aqui é Seol, viu?
que é a sepultura comum da humanidade. E todas as nações que se esquecem de Deus. Mas a maioria das pessoas não sabe que é isso que está escrito. Então o que coloca na cabeça? Olha, o inferno é lugar dos ímpios, tá vendo? E não lugar de todas as pessoas que morrem, né? Olha aqui, ó. E todas as nações que se esquecem de Deus. É claro que as pessoas que morrerem rejeitando Jeová, evidentemente que elas não têm esperança nenhuma, não é verdade? É óbvio isso aí. Mas não tem nada de sofrimento, fogo nesse lugar aqui, ó. Simplesmente diz o texto aí que é a palavra Seol, né? Traduzida por inferno. Essa mesma palavra, ela está aqui em Eclesiastes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só que aqui ela foi traduzida colocando o sentido correto dela, que é a sepultura comum da humanidade, ó. Aqui é o livro de Eclesiastes, olha lá no alto, capítulo 9, versículo 10. Olha aqui, ó. 9 e 10, ó. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no inferno? Não, o inferno aqui não ia dar certo. Então é melhor colocar a palavra sepultura. Foi assim que os tradutores pensaram, né? Então, olha aqui, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem coisa alguma. Por quê? Olha o versículo 5. Olha aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Se os mortos não sabem coisa nenhuma, como que eles sabem que estão sofrendo? Né? E a palavra que ocorre aqui também é a palavra, é a mesma lá do Salmo, é a palavra Seol, exatamente a mesma palavra. Se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai comparar, é a palavra Seol, né? Ou Sheol, né? Como se diz, tá bom? Em hebraico, tá? É a mesma palavra. Mas aqui ela já foi traduzida por sepultura, ou seja, o Seol é a sepultura e o inferno também, aqui como Seol, é a sepultura que você está vendo. Esse é o sentido que foi escrito aí pelos escritores, né? Da Bíblia. Vocês querem ver outra palavra? Aqui, ó, outra passagem. Olha como que foi traduzido aqui, ó. Jó 14, 13. Antes eu quero mostrar para vocês aqui um outro, no mesmo livro de Jó, dois sentidos diferentes que a palavra foi traduzida. Ó, no capítulo 11, versículo 8, traduzida por inferno, tá? Aí você vem no 14, 13, a mesma palavra que a palavra Seol, agora traduzida por sepultura. Então, quando Jó que estava clamando a Deus, né, da sua sorte na vida, será que ele queria que Deus mandasse ele para o inferno? Não. Escondesse ele no inferno? Óbvio que não. Ele queria, na verdade, estar escondido na sepultura, porque ele sabe que todos os mortos que estão na sepultura não sofrem coisa nenhuma. E ele tinha esperança de um dia sair de lá. Olha aqui, ó. E me pusesses um limite de tempo, né? E te lembrasses de mim. Será que ele queria que Deus mandasse ele por um tempo para o inferno? Seria um inferno de fogo, vamos dizer? E que depois Deus se lembrasse e tirasse ele de lá? Óbvio que não. Ele tinha esperança de que Deus o ressuscitasse se ele estivesse na sepultura, isso no futuro, não sabia quando, mas ele sabia que Deus tem o poder de ressuscitar e trazê-lo de volta à vida. Olha que interessante. Então, aqui você consegue perceber que a expressão inferno, né, primeiramente aqui, tinha um sentido de sepultura, sepulcro, né, comum a todos os humanos, né? O mesmo acontece aqui no livro de Jonas. Querem ver? Ó? Deixa eu abrir aqui para vocês o livro de Jonas. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. A gente folheando, né? Tem que folhear com cuidado para não rasgar as páginas, senão nós vamos estragar a Bíblia, né? Jonas, capítulo 2, versículo 2. Encontrei, tá aqui, ó. Vamos fazer uma análise dessa passagem também. Olha aqui, ó. Então aqui nós temos o seguinte, ó. E orou Jonas ao Senhor com letra maiúscula aqui é Jeová, então ele orou a Jeová, seu Deus das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Na verdade, Jonas estava no lugar cheio de chamas e tormentos? Não. Jonas estava nas entranhas, né? Provavelmente ali no estômago, né?
no esôfago, em qualquer parte ali do peixe ali, e de alguma forma milagrosa Jeová preservou ele vivo. Então ele estava nas entranhas do grande peixe ali, talvez uma baleia, né? Olha lá, mas Jeová milagrosamente o manteve vivo naquele lugar. Aí ele diz, na minha angústia, na minha tristeza, no meu desespero, clamei a Jeová, e ele me respondeu, olha, do ventre do inferno. Por que ele usou a palavra Seol aqui? Porque Jonas entendia que se ele não saísse dali, ali seria a sua derradeira sepultura. Por isso, ó, do ventre da sepultura, gritei. Caso Jeová não retirasse dali, Jeová não o visse e o retirasse dali, ali seria a sua derradeira sepultura. Por isso que nós falamos que a palavra Seol, ela significa sepultura comum da humanidade. Não é a tradução para sepultura, mas ela significa sepultura comum da humanidade, que tanto bons como ruins vão para esse lugar, não é? E o Hades, né, conforme nós falamos, é o equivalente. Se você pegar o Salmo 16:10 e Atos 2, 27, 31, se aplica a Jesus, um usando a palavra Seol e o outro usando a palavra Hades, conforme nós já comentamos, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho da Geena, olha aqui, ó, que foi traduzida erroneamente por inferno. E eu vou mostrar para vocês no dicionário por quê. Livro de Mateus, ó, aqui no alto. Aí nós temos aqui o capítulo 5. Aqui nós temos o versículo 22, onde ocorre a primeira palavra inferno, tá vendo? No lugar da palavra Geena, tá? No lugar da palavra Geena. Vou mostrar para vocês que essa tradução está completamente errada. E aqui também no versículo 29 e no versículo 30. E outras 9 ocorrências, e isso ocorre também traduzido por inferno nas Bíblias João Ferreira de Almeida, nova versão internacional, na versão Rei Jaime também, né? É interessante que a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, lembrando que a Igreja Católica foi, que muito antes da Reforma Protestante, que inventou essa doutrina do inferno e fogo, eles mesmos não traduzem a palavra Geena por inferno. A Bíblia de Jerusalém mantém Geena no mesmo lugar de Geena, porque eles sabem que não é a tradução. Inferno não é a tradução para Geena. Deixa eu pegar aqui um dicionário para vocês verem. Ó. Tá aqui um dicionário grego, ó, que eu já mostrei no começo. O que significa Geena? Geena, que nós falamos em português, vem dessa palavra grega aqui, ó, Geena, tá? Ó, significa vale de Enom. Às vezes, em hebraico lá, fica gay ben Hinnom. Então você leria Vale dos Filhos de Hinnom, tá? A tradução de Geena, portanto, simplesmente é Vale do Hinnom, Vale de Hinnom. Hinnom é um antepassado, né? Antes dos judeus chegarem ali, onde eles fundaram a cidade de Jerusalém, né? Se tornou capital dos judeus, e eles habitavam aquela região ali, né? Tudo indica que eles são da descendência dos jebuseus, né? Lá da família de Cã, tá? Olha, então vai longe, né? Então eles habitavam aquela região ali, naquele vale ali, ó, Hinnom. E esse vale que ele fazia a divisa natural entre a tribo de Benjamim acima e a tribo de Judá abaixo, tá? Então Jesus simplesmente ele citou Vale de Hinnom. Jesus não usou a palavra inferno, Jesus usou a expressão Vale de Hinnom. Nós já explicamos no segundo vídeo que o Vale de Hinnom, naqueles dias, nos dias que Jesus estava aqui na Terra, ele era o depósito de lixo de Jerusalém, onde se incinerava ali todo o lixo da cidade, carcaças de animais, e às vezes até alguns criminosos eram lançados ali. Então, Jesus usou aquela condição que se encontrava o Vale de Hinnom de maneira figurada para representar punição, ó, punição, tá bom? Olha lá, também usado em sentido figurado, olha lá, como lugar de fogo para punição. Ó, e às vezes, olha, colocaram a palavra inferno aqui, ó, tá vendo? Mas não é a tradução. A tradução é Vale de Hinnom. Então, se você traduzir Geena por inferno, você não está fazendo uma tradução, você já está fazendo uma exegese filosófica, né? Uma exegese filosófica. A tradução correta é Vale de Hinnom. E a Bíblia deve ser uma tradução e não uma exegese filosófica, né? Segundo a mente daquele que está traduzindo a Bíblia, tá? Então, por isso que está errado. Mas mesmo assim, olha o que comentam. Aqui há exemplo, né, daqueles que defendem a doutrina do inferno. Nós temos aqui esse manual. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Deixa eu aumentar de novo. Agora sim.
aqui na página 132, olha o comentário feito aqui pelos eruditos, né, da Assembleia de Deus, com todo respeito, viu? O objetivo aqui não é atacar a denominação, é apenas apanhar um comentário, né, que eles julgam ser certo e que nós não concordamos. Ó. Essa palavra ocorre 12 vezes, que é a palavra geena, no Novo Testamento. 11 vezes foi usada por Jesus Cristo, nos Evangelhos. Aí eles dizem assim, ó, corretamente traduzida por inferno. Corretamente traduzida por inferno. É óbvio que não foi corretamente traduzida por inferno. A tradução da palavra geena é válida e não inferno. Então não foi correto traduzir. Isso aqui é uma forma de endossar um erro de tradução. Então nós não podemos concordar com isso, tá? Por mais que talvez tenhamos uma crença que se acredita em algo absurdo, você não pode concordar num erro de tradução. Tradução é uma coisa. Agora, a crença filosófica e você impor, né, trocar o sentido correto de uma palavra por outro é algo completamente diferente. Então aqui eles endossam um erro de tradução. Evidentemente que nós, Testemunhas de Jeová, não concordamos com isso em hipótese alguma, né? Outra palavra que foi traduzida por inferno, especialmente aqui no Novo Testamento, é essa palavra que você vai ver aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vou mostrar para vocês um erro mais grave ainda. Olha aqui, ó. Um erro mais grave ainda. Estou aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vejam que interessante, ó. O texto aqui diz assim, ó. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa é outra palavra que foi traduzida e inclusive endossada pela maioria dos líderes religiosos por inferno. A maioria das pessoas, inclusive quando lê essa passagem, acredita no inferno de fogo e que tem anjos ou demônios sofrendo lá nesse lugar. Mas a palavra que nós temos nesse lugar aqui é a palavra tártaro, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui numa Bíblia grega. E vamos mostrar também o seu significado. Aqui, isso é aquele Novo Testamento analítico. Por que fala analítico? Porque cada palavra é analisada segundo a sua morfologia, tá? Ela é feita de forma sistemática, palavra por palavra, e o que ela realmente é, se é um verbo, é um substantivo, etc. Tá? Se está conjugado, não está, e daí por diante. Então é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Aqui o livro de 2 Pedro, olha lá em cima, Petroi, né? B, que seria 2 de Pedro. E aqui você tem a palavra que foi traduzida por inferno nesse lugar aí, ó. Essa palavra aqui, ó. Tartarossas, tá? E o que ela é? Ela é um verbo, não um substantivo, um verbo presente, ativo, acusativo. Então, nem substantivo essa palavra é para ser traduzida, né, por um substantivo, como no caso do inferno. Ela é um verbo. E o que ela significa? Ela significa uma ação de Deus e não um lugar. Como assim, ó? Então você vê Deus aqui, que é Theos, né? E você vê aqui angelon, né? Que é anjos, né? Vou mostrar para vocês aqui em outra Bíblia. Mas só grave aí, ó. É um verbo que está no presente, ativo, acusativo. Ela indica uma ação e não um lugar. Então não poderia nunca ser traduzida por inferno, como você vê nas traduções. Então quando você pega 2 Pedro 2,4 e você lê a palavra inferno ali, você pode ter certeza que a sua Bíblia foi, além dos outros erros em Geena, aqui foi um erro realmente muito grave, né? Um erro muito grave, porque traduziram um verbo por um substantivo no lugar dessa palavra aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui em outra Bíblia. Essa aqui, ó, Novo Testamento Interlinear. Olha aqui, ó, Novo Testamento Interlinear. Então ele tem a tradução literal do texto embaixo. Essa Bíblia é muito boa. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Está aqui no alto. Então olha que interessante aqui, ó. Exatamente aquilo que eu mostrei para vocês no anterior, né? Que Theos representa um Deus, ó.
e angelon, os anjos, tá vendo? Essa é a tradução literal do texto, E aqui eles colocam qual que é, olha aqui, ó, a tradução para tártaros, olha aqui, ó, é lançando-os, enviando-os no Tártaro, tá? Então, perceba que é uma ação, tá? E não um lugar, conforme mostrei para vocês. Aí você pega aqui, essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, e ela traduz assim, ó. Pois Deus não deixou de escapar os anjos. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Ó, pois Deus não deixou de escapar os anjos que pecaram, mas jogou-os no inferno? Não, tá errado. Os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Então a tradução correta aqui deveria ser o quê? Ó? Deus os enviou em cativeiro, os mantém em cativeiro. Esse é o sentido da palavra, tá? O mesmo se dá aqui do outro lado, ó. Deus os mantém em cativeiro, precipitando-os no inferno. Então, na verdade, aqui o sentido é mantendo-os em cativeiro. A palavra tártaro tem o sentido de cativeiro, né? E é um verbo indicando a ação de Deus aí. Então, os anjos, aqueles que pecaram, né, nos dias de Noé, que se materializaram, Deus não poupou eles, mas Deus os mantém encarcerados. Esse é o sentido da palavra. Deus os mantém encarcerados, rebaixados, né? Entregou abismos de trevas para o juízo, para o julgamento. Está aqui o sentido da palavra que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tártaro. Esse aqui seria o sentido da palavra. Veja que é um verbo ativo, né? Manter cativo no Tártaro. Ou rebaixado, né? Manter cativo. Então, Jeová mantém os anjos, né? Que se tornaram demônios nesse caso aí, os mantém cativos, né? Ou no cativeiro, por assim dizer. Então, essa é a condição que Jeová os colocou. Evidentemente que não se trata de um lugar literal, mas representa uma condição decaída dos anjos, né, do favor de Deus, e eles não têm possibilidade de perdão, tá? Então eles aguardam unicamente o julgamento final da parte de Jeová para que sejam destruídos junto com o diabo, tá? Esse é o sentido da palavra tártaro. Portanto, jamais poderia ser traduzida por inferno. Olha só, então por aqui vocês vão vendo os erros de tradução que induzem as pessoas a acreditar que existem, né, demônios sofrendo no inferno. Não é isso que diz o texto, até porque ali não tem palavra fogo, nem tormento, nem nada. Não existe essa palavra lá. Ok? Vamos ver o que mais nós temos para mostrar para vocês aqui. Ah, sim, agora sim, ó. O absurdo dos absurdos que você vai ver aqui nessa João Ferreira de Almeida para induzir as pessoas à crença no inferno pagão, né? O inferno bíblico, podemos dizer, é aquele que você viu lá, que representa apenas a sepultura, tá? Então pode-se dizer que o inferno bíblico é a sepultura. Existe, mas como sepultura. Agora você viu aí, né, e observou nessas comparações que nós fizemos, que o inferno pagão, ele foi propositalmente induzido através de erros de tradução para que as pessoas viessem a acreditar, né, que Deus criou realmente um lugar onde os maus serão atormentados para sempre, né? Vamos ver aqui outra passagem? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Este é o absurdo dos absurdos. Isso é que nós chamamos que é amar um ensino falso, né? Olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 15, 55, ó. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, você sabe o que é? Aguilhão é aquela ponta de ferro, pontiaguda, né? Que fica na ponta de uma lança, por exemplo, tá? Que pode cutucar ou ferir alguém, né? Até matar alguém. Ó, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Você sabe qual que é a palavra para inferno aqui, nesse lugar aqui? É a palavra morte também. Aqui é a palavra Tanati. É a mesma palavra que está aqui. Eles traduziram aqui por morte, que é o sentido correto, mas aqui traduziram por inferno. Por que eles fizeram isso? Evidentemente, para tentar fazer uma ponte que Jesus Cristo tem autoridade sobre o inferno, né? Que ele é capaz de tudo, né? Ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, até vale a pena a gente abrir lá para você ver como que uma coisa puxa a outra. Ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, olha só. Eles traduziram aqui a palavra Hades, viu? Só para lembrar você, aqui a palavra Hades, ó.
Eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para sempre, amém? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Olha só que a palavra aqui é Hades, tá? Aqui é a palavra Hades. Em que sentido Jesus tem a chave do Hades? O Hades representa a sepultura, porque todas as sepulturas, elas serão esvaziadas durante o seu reinado milenar. Quando Jesus Cristo governar desde o céu sobre a humanidade aqui na terra, vai haver ressurreição de justos e de injustos. Portanto, o Hades será esvaziado. O Hades será esvaziado. É nesse sentido que ele tem a chave, né? Ele tem a autoridade de abrir o Hades e trazer de volta todos que estão lá. É nesse sentido. Mas eles tentam fazer uma ponte com aquela expressão aqui, como se Jesus estivesse insultando o inferno de fogo, né? Cadê tu, né, inferno, né? Não é isso, não é nada disso. Agora aqui, ó, no capítulo 20, versículo 13, você vai ver a confusão e a gente vai desfazer essa confusão. Mas isso vai ser no próximo vídeo, a gente vai dar mais detalhes, né? Olha aqui, ó. Por que Jesus tem a chave do Hades? Ou do inferno bíblico, que é simplesmente a sepultura. Olha, deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Esse inferno aqui é o Hades, tá? Por quê? Porque vai haver ressurreição de todas as pessoas que estão lá durante o milênio. Deram os mortos que neles havia. Então veja que há mortos e não vivos no Hades. No Hades. Não vivos sofrendo lá. Então todas as pessoas que estão no Hades serão ressuscitadas, que representa a sepultura comum da humanidade. Né? O Hades aqui também é o significado de Seol, é a mesma coisa. Ó, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A partir da sua ressurreição e as suas obras eles serão julgados. Aí o versículo 14 complementa. Olha aqui, a morte e o inferno, ou seja, o Hades, aqui é o Hades novamente, foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Como todas as pessoas serão ressuscitadas e o poder do sacrifício de Jesus Cristo, ele atingirá todos e as pessoas não morrerão mais, então a morte deixará de existir. Consequentemente, o Hades também deixará de existir. Simbolicamente, como se fossem lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Veja que o próprio Hades e a morte, simbolicamente, também sofrerão a morte, ou seja, terão o seu fim. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre o lago de fogo para explicar melhor. Vocês notaram? Então, as traduções foram feitas para confundir elas, né? Agora, imagina que o Hades, conforme defendem alguns, o Hades seja um lugar de sofrimento, né? Sofrimento dos pecadores lá. Olha só que absurdo, que muitos acreditam, tá? Deu o mar dos que mortos nele havia, e a morte e o inferno, onde já tem pessoas sofrendo, que seria uma espécie de purgatório, ou purgatório dos católicos ou dos evangélicos, olha lá, deram os mortos que neles havia. Olha que interessante. Para que essas pessoas estivessem sofrendo, elas precisariam estar vivas. Então já tem uma contradição. Aqui fala que estão mortos, e os mortos não sabem coisa nenhuma, né? Então, mas imagina que aqui fosse um lugar de sofrimento. Então as pessoas que morreram em todos os anos atrás, centenas, milhares de anos atrás, já estão sofrendo no inferno. Já estão sofrendo no inferno, tá? Aí elas serão tiradas desse inferno que se acredita que é um lugar de tormento, o Hades, né? Que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só esse comentário rápido aqui, ó. Um breve comentário aqui, só para a gente... Então, o que muitos acreditam, né? Com todo respeito aqui aos nossos amigos da Assembleia, né? O que eles acreditam? Ó? O Hades é o equivalente ao Seol, é o estágio intermediário dos mortos. É o lugar onde eles estão aguardando, em estado de consciência, o dia do juízo, quando todos os mortos, o Hades, juntamente serão lançados no lago de fogo. Olha lá. O Hades ainda não é o inferno propriamente dito, porque eles acreditam que a Geena e o lago de fogo é o outro pior ainda. É um lugar de prisão temporária até que venha o dia do juízo. Os condenados estão lá conscientes e em tormentos. Então eles estão mortos, estão vivos, né? Então eles estão vivos. Ó. Quem está no Hades, segundo o conceito da maioria deles, ó, está lá consciente em tormento. Se está inconsciente em tormento, então ele não está morto, ele está vivo, na verdade. Né? Perceberam? Vamos voltar aqui para a Bíblia de novo. Mas é isso que a Bíblia realmente nos ensina? Não. A Bíblia simplesmente ensina que o Hades será esvaziado, que representa as sepulturas, olha lá, onde que vai devolver todos os mortos, olha, vai devolver todos os mortos, eles terão a perspectiva de aprender a justiça debaixo do reino de Cristo para viverem para sempre aqui na terra. Assim serão julgados
evidentemente após a sua ressurreição. E a morte, ó, e o Hades deixarão de existir. Por quê? Porque Jesus Cristo vai eliminar a morte, e as pessoas não morrendo, não haverá mais Hades ou sepultura. Simplesmente isso. Mas o próximo vídeo que a gente vai fazer sobre o Lago de Fogo vai tornar isso mais claro ainda para vocês aí, tá bom? Então, assim, nós encerramos aqui esse vídeo. Espero que ele sirva de ajuda para todos vocês aí, para perceberem as manipulações que foram feitas para induzir as pessoas a essa crença totalmente que difama a Deus, né? Difama a Deus de maneira muito clara, muito hedionda, né? Chamando Jeová de monstro, na verdade, né? Porque se Jeová criou um lugar onde ele mesmo vai torturar as pessoas para sempre, evidentemente que ele não pode ser um Deus de amor. Não tem lógica nenhuma nós acreditarmos nisso, né? E nós podemos aqui de maneira muito simples e rápida mostrar as manipulações que foram feitas nas traduções, em algumas vezes até endossados aí pelas denominações religiosas, porque eles a todo custo tentam defender aquilo que a Bíblia realmente não ensina, que Deus criou um lugar de sofrimento para castigar para sempre aqueles que rejeitam fazer a sua vontade. E não é isso que a Bíblia nos ensina, ok? Espero que esse vídeo sirva de ajuda para você. Caso você queira compartilhar, talvez com algum amigo, fique à vontade, né? Todos nós precisamos aprender a verdade sobre Deus, ok? Que Jeová abençoe a todos.